relação que o APCN tem com esse evento do EAD Talks. Primeiro, porque em 2019 teve uma nova legislação da CAPES que permitiu a possibilidade da gente protocolar PCN a nível de mestrado no formato EAD. Mas não só isso, porque a gente sabe que os 17 projetos que foram protocolados lá no ano de 2019, 100% deles foram reprovados pela CAPES. Mas o que veio dentro desse processo de 2020 para cá e que com certeza vai ficar, e isso já foi, de certa forma, uma forma mais informal, mas já foi anunciado pelo CNE na semana passada e que veio para ficar também no estricto sensu, que é o ensino híbrido. Então, aí eu enxergo uma grande oportunidade de posicionamento estratégico das instituições de ensino que oferecem hoje seus programas estricto sensu. E para aquelas instituições que estão programando a oferta agora, o protocolo de novos programas de mestrado ou doutorado. E aí vem as dicas valiosas, né, que a gente chamou. Muito bem. Então, qual é que é a nossa realidade hoje, né? Então, 76% dos APCNs protocolados junto à CAPES, eles são reprovados. Essa é uma média mais ou menos histórica. Isso já foi uma fala pública da presidente da CAPES há uns 10, 15 dias atrás, né? Então, ela trouxe isso em evidência. Então, por mais que a gente já acompanhasse, já soubesse dessas evidências, ela trouxe à tona dizendo, olha, a gente precisa prestar atenção e olhar aonde que esses projetos estão falhando, por que as instituições elas não estão tendo sucesso nessas aprovações. E vejam que a procura ela é muito grande, porque a gente está falando de 660 projetos, pessoal, protocolados na última janela da CAPES, né? Então, a primeira grande notícia, né, é que agora, no dia 30 de novembro, então a presidente da CAPES anunciou que dia 30 de novembro vai ser lançado o calendário do estricto sensu para o ano de 2022. Muito bem. Dentro desse calendário, a gente vai, com certeza, acompanhar a questão tanto do Coleta CAPES 2021, que é a prestação de contas de todos aqueles programas que já existem, né, todos os estricto sensu que já existem, mas também a gente vai ter o calendário de APCN, porque fazem 2 anos que não abre janela. Então, a gente acredita que tem muitos projetos represados aí dentro das instituições. Quais são os principais problemas quando a gente tem acesso, e eu já tive a oportunidade de ler diversos projetos que foram recusados, né? Então, o que a gente, na maioria das vezes, encontra, tá? Para a gente entender. Inconsistência na escrita do projeto, tá? Isso é uma das coisas que mais pesa. A falta de maturidade do grupo de pesquisadores. Então, não basta a gente reunir um certo número de doutores pesquisadores na nossa instituição e eles não terem uma maturidade enquanto grupo de pesquisa e que produzam de forma coletiva em uma determinada área do conhecimento, né? O que mais? A ausência da clareza da diferenciação de mercado do que já existe. Então, a gente simplesmente protocolar um projeto numa determinada área e não olhar o que está acontecendo ao nosso redor, quais são as outras instituições de ensino que já ofertam programas estricto sensu, esse é um grande erro também, porque às vezes existe uma sobreposição de projetos e a CAPES ela não tem interesse de aprovar projetos que tenham essa sobreposição numa determinada região, né? O que mais? E aí faz uma grande conexão com a fala da Cláudia, da Dayana e da Diana, que é a falta de articulação com as demandas de mercado local e regional. Então, foi falado muito antes, né? Então, como que eu garanto o posicionamento do meu aluno depois do seu processo de formação? Então, o aluno precisa enxergar valor também nesse sentido.
E eu preciso fazer essas articulações e essa conexão com o mercado. Por quê? Porque eu sei e vou deixar claro no meu projeto quais são as demandas de mercado que eu vou atender, sejam elas locais, regionais e futuramente em âmbito nacional ou até internacional, dependendo da maturidade do programa, mas eu preciso saber da onde que vem o meu aluno e para onde o meu aluno vai. Isso é muito importante. E, por último, o não atendimento de métricas quantitativas básicas em relação, por exemplo, à produção bibliográfica dos docentes. Pode parecer uma coisa simples, mas hoje a gente está falando de 49 áreas na CAPES. No momento que eu tenho 49 áreas, 49 fichas de avaliação, eu acabo tendo uma certa similaridade, obviamente, das fichas, mas eu tenho particularidades de cada uma das 49 áreas. Se eu não estiver atento no momento da escrita do APCN e da formação do meu grupo de pesquisadores, eu posso não atender algum critério que seja uma métrica quantitativa e o meu projeto ele pode ser reprovado por esse simples fato de não atendimento de uma métrica básica. Então, obviamente, esses principais problemas aqui, eu elegi 5, né, eles vão refletir nas 10 dicas valiosas para a instituição. Então, claro que a gente tem um pouco do reflexo dessas 5 falhas, digamos assim, que normalmente ocorrem no processo, mas eu trago algumas coisas a mais aqui para a gente refletir. Então, primeiro, que um projeto de mestrado ou doutorado, ele tem que iniciar com antecedência. Eu não posso imaginar a construção de um projeto de um mês para o outro, que não é tão rápido assim para que a gente consiga demonstrar a trajetória de pesquisa de um grupo de professores, né? Então, isso não é tarefa fácil e a gente precisa sempre se planejar com antecedência. Que mais? Precisa ter uma conexão muito forte, uma clareza estratégica do posicionamento institucional, né? Então, e qual é a demanda local, regional ou nacional que justifique a existência e o investimento nesse projeto. Eu preciso enxergar isso de forma clara e justificá-la dentro do meu projeto. Nem sempre essa clareza existe. Existe, às vezes, um desejo institucional de ter um programa numa determinada área. Então, vou dar um exemplo, isso é real, né? Eu só não vou falar instituição, enfim, mas uma instituição nos procurou num determinado momento dizendo: eu quero protocolar um APCN na área do direito, eu quero ter o primeiro mestrado meu na área do direito, porque a minha instituição nasceu da área do direito. Só que quando a gente foi fazer esse diagnóstico, a gente viu primeiro que eles não tinham toda a competência instalada dentro do corpo docente e também já existia muita oferta local e regional no estado ali onde essa instituição ela se inseria. Então, o que a gente ajudou a fazer? Redirecionar a estratégia e olhar a partir de um diagnóstico para dentro da instituição, quais são as competências instaladas, e depois olhar para o mercado e poder direcionar esse projeto de uma forma mais precisa, certo? Muito bem. Depois, o que mais que a gente tem? Realizar um levantamento dos docentes pesquisadores, acho que eu já falei em 2 momentos aqui desde que eu iniciei a minha fala. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico dos pesquisadores doutores e qualificar o potencial, de fato, desse grupo e direcionar eles estrategicamente para que eles produzam de forma eficaz e de forma rápida nas áreas onde a gente quer abrir, então, esse nosso projeto de mestrado ou doutorado. Como quarta dica, então, a gente traz apropriar-se dos critérios da área. Então, isso se conecta diretamente com o problema 5, que eu botei lá em cima, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem 49 áreas da CAPES, eu preciso olhar, entender os critérios da área específica do meu protocolo e, a partir da apropriação desses critérios, enfim, garantir o atendimento de todos eles. Que mais? Construir o projeto de forma coletiva. Essa parte que eu mais chamo a atenção. Por quê? Porque, normalmente, a instituição ela acaba selecionando os pesquisadores, seleciona um coordenador do projeto, e esse coordenador é que assume a frente da construção do projeto.
e ele muitas vezes trabalha sozinho. E quando a gente chega lá no final do processo, quando a gente chega no momento da avaliação, muitas vezes o nosso projeto ele cai em diligência, que a gente chama, né? Diligência que ela pode ser, por exemplo, uma diligência de visita. Quando a gente tem uma diligência de visita, significa que 2 consultores da CAPES vão vir até a nossa instituição e vão visitar as instalações, enfim, não numa estrutura tão formal quanto visita de autorização ou reconhecimento de curso do Ministério da Educação. A CAPES ela é um pouco menos informal nesse sentido, né? Mas eles vêm principalmente para conversar com os pesquisadores. E aí, se esses professores eles não participaram da escrita do projeto, do início ao fim, muitas vezes se perde e a gente não consegue enxergar essa conexão e o projeto ele pode ser reprovado nessa fase, né? Então, essa construção coletiva é muito importante. A garantia, pessoal, da infraestrutura e recursos necessários para a implementação do projeto. Quando a gente protocola um projeto de APCN, a infraestrutura que está descrita lá dentro do projeto, ela tem que existir na instituição. Então, isso aqui não é uma promessa futura, não é como um curso de graduação que no momento da visita eu apresento somente os 2 primeiros anos do meu curso de graduação e depois existe um plano do que vai ser investido no futuro. Aqui não. Aqui eu preciso garantir que no momento da aprovação, da recomendação desse programa, eu tenho toda a infraestrutura instalada. Chegando já mais ao final, garantir políticas de pesquisa, isso que vai dar a consistência também do projeto, ou seja, a CAPES, as áreas da CAPES, elas gostam de enxergar que a instituição, de fato, ela está apoiando a existência daquele programa, daquele projeto, por meio de políticas de pesquisa institucionais e consistentes, né, que criem, de fato, as condições tanto para os pesquisadores quanto para os alunos depois desenvolverem pesquisa no momento da sua operacionalização. Que não dependam única e exclusivamente de recurso externo para sobreviver. Dica 8, buscar parcerias ou convênios formais com instituições ou organizações. E aí eu vou fazer uma conexão com a fala da Liana, onde ela traz de forma muito forte, assim, a questão da conexão com o mercado. Os nossos projetos institucionais, sejam graduação, seja lato, seja estricto, eles têm que ter uma conexão muito forte com o mercado. Principalmente por quê? Porque as atuais fichas de avaliação da CAPES, elas trazem o item 3 lá, o último item, que é inserção social, muito forte. Então, se a gente conseguir esse tipo de parcerias externas, a gente consegue, além de captar recurso para ajudar a sustentar as nossas pesquisas, os nossos projetos, mas a gente também consegue aplicabilidade daquele conhecimento que está sendo produzido dentro dos nossos programas. Então, essa aqui é uma dica valiosa também. Que mais? Apresentar junto com a PCN, olha só, pessoal, as 49 áreas de avaliação, no ano de 2020, elas divulgaram novas fichas de avaliação. E essas fichas de avaliação, na verdade, elas nos dão uma diretriz e dizem como é que a gente vai ser avaliado quando um programa já foi implantado. Aqui a gente está um momento anterior falando do APCN. A gente vai protocolar um projeto, a gente ainda não vai estar em processo de avaliação e implantação do projeto. Só que vejam bem, se eu já apresento documentos que comprovem que eu estou conectada, que eu domino e conheço a ficha de avaliação da minha área, tanto melhor. Então, a nossa dica é inserir um planejamento estratégico do programa de curto, médio e longo prazo, as políticas internas, por exemplo, como autoavaliação, acompanhamento dos egressos, impacto na sociedade, internacionalização, enfim, se a gente lê a ficha de avaliação da nossa área, a gente vai enxergar em determinados momentos até 10 políticas que são de alguma forma ou outra avaliadas quando o nosso programa estiver em implantação. Então, a nossa dica é colocar como anexo do APCN já esse planejamento futuro do nosso programa. E, por fim,
que a gente considera muito importante, porque quando a gente está imerso no projeto escrevendo um APCN, nem sempre a gente se dá conta de algumas falhas no momento da escrita ou de falta de clareza em algumas justificativas, né? E aqui, se a gente chama um avaliador ad hoc, um avaliador externo, para ler esse projeto numa perspectiva de nos dar um feedback e nos permite, então, aprimorar e qualificar a proposta, tanto melhor.